Boa noite, boa noite! Chegando para mais uma live da nossa semana de mulheres que prosperam, mulheres prósperas. Vem para cá participar da nossa live. Hoje nós vamos falar sobre posicionamento e persuasão. Afinal de contas, o que é isso? Será que a gente tem, né? Ei, Nara, boa noite. É a primeira a chegar aqui na nossa live hoje. Seja bem-vinda, rainha. Como é que você está? Hoje nós vamos falar, gente, sobre como é que a gente faz dinheiro com as oportunidades que a gente já tem, né? E aí, quem está interessado nisso, já fica aqui nessa live. Vou encaminhar aqui um aviãozinho da live para outras rainhas chegarem, se juntarem a nós, né? Isso é importante. A gente vai falar de um tema aqui que muitas pessoas não falam aqui na internet. Como que a gente faz dinheiro com aquilo que a gente já tem? Será que tem como, rainha? Nossa, rainha, isso pra mim é bem difícil, é quase impossível. É mágica? Não, gente. Isso é possível e hoje nós vamos falar sobre isso aqui na nossa live, viu? Ei, Flávia! Boa noite! Seja bem-vinda à nossa live. Nós estamos na Semana das Mulheres que Prosperam. Gente, quem não assistiu às outras lives tem que entrar no grupo VIP para poder ter acesso, porque essas lives elas estão sendo salvas lá no YouTube, tá bom? Ei, Michele, boa noite. Eu falei, quem tá comprometida para voltar amanhã, né? Quem levantou a mãozinha ontem, eu já vi que já tá chegando aqui. Isso aí, meninas. Vamos falar sobre prosperidade, né? Antes do dinheiro entrar na nossa conta, ele precisa entrar na nossa mente, né? A gente precisa pensar de uma forma abundante para a gente poder olhar para a nossa vida financeira, né, e saber o que fazer com ela, né? Então a gente precisa ter esse conhecimento antes de querer ter o dinheiro. Será, rainha, que você não está invertendo as coisas aí, né? Já quer só o dinheiro, não tem esse conhecimento, não tem posicionamento, não sabe conversar com as pessoas para poder atrair oportunidades para sua vida e aí fica falando que nada acontece para você. Todo mundo, a vida de todo mundo muda, né, rainha? Menos a sua? É isso que está acontecendo aí? E aí, consequentemente, você não faz mais dinheiro, você não prospera mais. Por quê? Porque não se posiciona, porque não sabe a forma de como se comunicar com as pessoas para poder atrair melhores oportunidades para sua vida. Ei, Sil, um beijo, Sil, saudade de você. Vamos começar então falando aqui, né, sobre isso? Rainha, minhas rainhas juntas aqui, eu fico feliz quando vocês vêm pra live, tá? Vamos começar a falar disso aqui. Uma das coisas, gente, que quando a gente tá falando sobre ter posicionamento, e aí eu vou falar sobre uma das coisas que as pessoas falam assim pra mim. Nossa, Ellen, eu admiro você fazer live, porque nem sempre, né, gente? A gente quer abrir uma live, a gente quer que milhões de pessoas venham ouvir a gente. Isso nem sempre acontece, mas por causa disso, rainha, você vai deixar de se posicionar? Vai deixar de falar para quem quer ouvir? Vai deixar de falar para pessoas que amanhã vão passar aqui, pegar a live gravada, vão me conhecer e eu tenho material. Isso aqui vira aula depois. Eu coloco dentro da mentoria financeira. Por que eu não deixo salvo aqui? Porque isso depois é material lá da aula. Lá de quem compra a mentoria financeira pode ver e rever isso aqui 1000 vezes durante um ano. Então, quando a gente se posiciona, a gente tem clareza daquilo que a gente vai fazer, do que a gente quer para nossa vida, independente do que está acontecendo lá fora, você continua seguindo aquele caminho que você, sabe, planejou para você. Às vezes a gente vai escorregar? Vai. Às vezes vai ser um pouco dolorido? Vai. Mas a gente não desiste. Então, quando a gente tem, né, uma mulher que é bem posicionada naquilo que ela faz, o mundo pode estar caindo, mas ela mantém o posicionamento dela. Ela mantém os valores dela. E ela tem uma comunicação que atrai oportunidades para a vida dela. Minha rainha Cris acabou de chegar aqui. Minha rainha Cris é uma rainha que atrai oportunidade para a vida dela, porque tem uma comunicação, né, que atrai. Ela tem uma comunicação magnética. Você sabe se você tem uma comunicação magnética? Quando você está falando, quando você é o centro das atenções, você consegue atrair as atenções de verdade para você? Ou será que você tem medo? Você já pensou que você poderia estar muito melhor se você tivesse se posicionado? Se você não tivesse medo de merecer muito mais? Se você não tivesse medo de falar não, da mesma forma que você fala sim? Você já pensou que você poderia conhecer novos lugares, conhecer pessoas novas, frequentar mesas
né, maiores do que essas que você tem frequentado, porque eu sei, se você tá aqui nessa live é porque você tem vontade de crescer mais, você tem vontade de ser uma rainha de verdade, que prospera, que lidera, que posiciona, né, que sabe usar a comunicação ao seu favor e não contra você. E essa comunicação, gente, ela é geral, né? É uma comunicação geral. É uma comunicação que a gente usa para tudo na nossa vida. Começa dentro da nossa casa, sabe? O poder de persuasão, ele começa dentro da nossa casa. Quando você tem que vender ou convencer lá o seu marido, o seu filho a te obedecer, as pessoas a fazerem as coisas de uma forma que elas entendam que vai ser bom também para elas. Isso é a gente ter uma comunicação magnética, né? Não é a gente chegar para as pessoas e falar só aquilo que a gente pensa e o que a pessoa pensa não conta. A gente se torna essa rainha, essa mulher, né, que tem uma comunicação magnética a partir do momento que a gente para mais para ouvir do que para falar. Porque quando a gente abre a boca para falar, nós somos certeiras naquilo que estamos falando. Minha rainha Alcione, que saudades de você, rainha. Seja bem-vinda à nossa live. Estamos aqui tomando banho de autoconhecimento financeiro, inteligência financeira, para você poder dar uma renovada, né, e mudar ainda essa semana várias coisas na sua vida. Todas as nossas lives tiveram atividades práticas. Quero saber quem aí fez alguma, né? Quem tá aqui na live, Michele, que participou todos os dias, a Nara, que tava aqui ontem, a Cris. Vocês conseguiram fazer, gente, alguma atividade dessas que eu passei pra vocês? Fizeram? Ignoraram? Quando que a gente muda? Quando a gente coloca as coisas em prática. Quando nós entramos em ação. Quero contar pra vocês que hoje foi tanta ação na minha vida que eu cheguei agorinha mesmo da academia, correndo, meninas. Vim correndo até com a linguinha pra fora. E aí, pra poder o quê? Porque eu tenho um compromisso com vocês. Eu tinha um compromisso com vocês, então eu não podia faltar. Eu não podia chegar aqui atrasada, deixar vocês me esperando. Por quê? Porque isso não é bonito. E isso não faz parte do meu posicionamento, não faz parte de um posicionamento de uma rainha. E você, como tem se posicionado? Quando as coisas dão errado, quando as coisas se atropelam, quando você, né, vai fazer uma coisa e demora mais do que o previsto, você acaba deixando tudo para depois, acaba largando tudo, falar, não vou fazer nada hoje não. Eu tô cansada, eu já corri, eu tô suada, eu não vou dar conta. Não. O que você faz? Você continua. Você vem pra cá e cumpre o quê? Cumpre a sua meta, cumpre com o seu compromisso. Isso, gente, é posicionamento. Isso é posicionamento. Quando a gente cumpre os nossos compromissos, a gente tá se posicionando de uma forma que as pessoas que nos acompanham, elas estão vendo. E isso gera o quê? Confiança nas pessoas. Ei, Rosa, um beijo. Então eu quero falar com vocês hoje, né, que às vezes a gente sente, o que é essa questão do posicionamento? Não me posiciono, não tenho essa comunicação magnética. Outro dia eu estava participando de uma reunião com outras mulheres, e na reunião uma amiga minha falou assim, não, porque a Ellen consegue se comunicar tanto na câmera, aqui no Instagram, na rede social, quanto presencialmente. Só que sempre foi assim? Óbvio que não, né, gente? Óbvio que não. E assim, tenho muito ainda a melhorar na minha comunicação. Então, quem me conheceu, eu gosto que a Rosa tá aqui, porque a Rosa já me conhece há muito tempo. Quem me conheceu, a Rosa me conheceu em 2018. Quem me conheceu lá em 2018, a minha comunicação é a mesma? Não é. Por quê? Porque antes eu não tinha o quê? Posicionamento. Eu não tinha essa comunicação magnética, chegar aqui cheio de energia pra falar pra vocês. Eu vinha com vergonha. E essa vergonha, ela faz parte do quê? Quando a gente não tem posicionamento, é como se eu soubesse que eu mereço mais, mas eu nunca abro a minha boca para falar daquele mais. Eu não sei abrir a minha boca para falar de forma estratégica daquele mais. E aí, quando eu não faço isso, quem tá aí do outro lado vai pensar o que quiser de mim, gente. Aí a Rosa falando, com certeza você cresceu muito. E a Rosa é uma das pessoas assim, né, que eu guardo no meu coração, viu, Rosa? Que a Rosa me deu várias oportunidades de crescer, de aprender. Essa mulher é incrível, ela me ensina muito, né? Eu aprendo sempre com ela. Sobre família, sobre palestrar, né? Tudo eu comecei. Quando eu comecei, a Rosa me deu as primeiras oportunidades aí. E hoje, né, eu posso estar aqui falando pra vocês com muito mais segurança. Por quê? Porque eu me posicionei diante daquilo que eu queria. Se você sente que você merece mais, você precisa começar a se posicionar diante disso.
Muitas vezes, aí eu vou usar exemplos práticos da nossa vida, da vida de todas as pessoas, tá? A gente acha que, né, eu queria ganhar mais, né? Mas qual que é a minha postura diante de ganhar mais? Qual que é o resultado que eu entrego? Hoje você voou, sou sua fã, eu que sou sua. Então, qual que é o resultado que eu entrego? Qual que é o meu posicionamento para as pessoas olharem para mim e enxergarem valor naquilo que eu tenho, que eu sei que eu mereço. Se eu sei que eu mereço, eu mostro isso para as pessoas, eu me posiciono, eu falo para as pessoas qual que é o valor, eu falo para as pessoas sem ter medo. E muitas pessoas hoje vêm empreender, né? E isso aconteceu comigo quando eu comecei, tá, gente? Lá em 2018, a gente saiu da nossa formação e aí aluguei uma sala lá na Cidade Nova com 2 amigos de curso. Então, nós tínhamos uma sala maravilhosa lá na Cidade Nova, mas a gente não tinha posicionamento. Não tínhamos posicionamento. Tínhamos uma conta de R$1.500 lá em 2018 para poder pagar todos os meses, já era um valor alto, né? R$1.500 naquela época lá era um valor alto. Para poder pagar todos os meses, dividíamos entre nós 3. E eu sei que no final das contas dava para cada um, só de despesa para poder manter a sala aberta, uns R$800. Fora gasto com deslocamento, tudo que a gente tinha que fazer. E sabe o que a gente estava fazendo? A gente, não, por falta de posicionamento, muitas vezes nós atendíamos de graça. De graça. E atender de forma gratuita é ruim, rainha? Não, eu faço isso até hoje, né? Tem muitas rainhas aí que já fizeram uma mentoria, que eu dou um jeito, eu não deixo ninguém para trás. Mas hoje eu seleciono para quem que eu vou fazer isso. Se essa pessoa realmente ela se posicionou ali, se ela quer de verdade aquele negócio. Porque quando a gente, né, você vai empreender, você começou ali cheio de despesa e você não se posiciona. E aí, porque não chegou ninguém, você começa a oferecer o seu serviço de forma gratuita, ninguém enxerga valor naquilo que você faz. E eu passei por isso. E eu sei que muitas rainhas aqui passam por isso. Muitas de nós, né, a gente aprende uma profissão nova e a gente acha que tem que ficar testando aquilo eternamente e que a gente não pode cobrar, não, ou então não pode, né, colocar aquele valor que nós merecemos, porque pra gente poder fazer uma formação, a gente tem que pagar um valor alto, gente. Eu falei sobre isso, né, qual mesa você quer se assentar? Dependendo da mesa que você vai se assentar, você tem que fazer um investimento maior, sim. Você quer começar numa mesa pequena? Comece. Mas se você quiser crescer, você vai ter que fazer investimentos para poder crescer. E quando essa pessoa, esse profissional, ele faz investimento nele, ele entendeu que ele tem merecimento. Ele pagou o melhor curso, ele fez a melhor escola, ele está capacitado da melhor forma para poder te atender. E nem sempre quem está do outro lado entende esse merecimento dessa pessoa, porque essa pessoa não consegue se posicionar. Já foi Ellen de 2018, entende? Então, quando a gente se posiciona, a gente primeiro dá um frio na barriga, sabe por quê? Porque a gente está acostumado com a escassez. Nós estamos acostumados, habituados com a escassez. Mas lembra que antes do dinheiro entrar na sua conta, ele precisa entrar na sua mente. E quando você, né, o que é o dinheiro que tá na minha mente, gente? Não é eu amar o dinheiro sobre todas as coisas, não, tá? Que isso aí é pecado, isso aí não pode. Isso não é bom pra você, colocar o dinheiro em cima de todas as coisas. Quem tem que estar, né, acima de todas as coisas é Deus, no seu coração, na sua vida, e aí você vai caminhar, tá? A gente ter o dinheiro na nossa mente significa que a gente consegue mudar, virar a chave, sabe? Tudo aquilo que as pessoas ensinavam lá em 2018, sabe o que eles ensinavam? Porque quando a gente tem uma formação nova, a gente começa a atende 5, 10 pessoas de graça, depois você começa. E aí, só que depois você começa, você já tem conta para pagar, você já tem aluguel, porque você precisa dar para o seu cliente o melhor. Então, quando você está oferecendo o seu melhor, você merece também, rainha, receber o melhor de volta. E o que é o melhor? É o justo. É o justo. Não tô falando pra você, sabe, que hoje em dia virou febre, né? Mentorias premium, né? Então, quando fala, outro dia eu até brinquei, falei, se falar que é grupo premium, corre porque vai te cobrar, vai te cobrar. Mas aquela pessoa ali, ela tem que entregar algo também premium. Não é só simplesmente falar, eu mereço o melhor e querer colocar um valor lá no céu e não te entregar nada. Que muitas pessoas também acabam, né, usando essa, como é que eu falo?
usando, né, disso para poder aumentar o valor, né, que tem ali do serviço, mas não te entrega aquilo, não te entrega metade. Você paga às vezes uma mentoria aí de 10 mil, você nem vê o mentor, você vê o mentor uma vez e o resto do ano é um ano de mentoria. Mas o resto do ano é aula gravada, você não tem acesso a ninguém. Quando você tem uma dúvida para tirar, é uma equipe, você não sabe nem como é que aquela pessoa tá, né? Ela nem sabe que você existe. Essa que é a verdade. E quando a gente está falando de um produto premium, a gente está falando de um produto que a pessoa deveria te conhecer, que a pessoa deveria saber. Ellen é minha aluna. Ellen entrou no meu curso em janeiro de 2025. Ou então a Ellen está entrando na minha próxima turma agora de fevereiro. Eu sei quem é a Ellen, eu sei com que ela trabalha. Por quê, gente? Porque senão é muito genérico. Então, quando eu entendo que eu mereço mais, eu também preciso fazer de acordo com aquilo que eu mereço. Agora, o que é o problema da escassez? A pessoa entrega tanto e não recebe nada. E não consegue se posicionar, abrir a boca para falar o que é o justo, o que seria o correto aqui, né? Você me pagar pelo quê? Então, a gente vê muitas pessoas submissas, né, a esse ciclo, a esse sistema, né? Vamos falar que é um sistema? Submissas a esse sistema. Quando eu fiz a minha formação, as pessoas viraram para mim e falaram assim, ó, a primeira formação que eu fiz foi em coaching, né? E aí eu fui trabalhar na área profissional. E as pessoas falaram para mim assim, você precisa vender um pacote de 10 sessões para as pessoas. Aí eu entrei naquele mercado, eu olhei para o lado, olhei para o outro, falei, por quê? Eu posso vender 20, eu posso vender 15, eu posso vender uma. E a pessoa querer comprar um pacote maior. Por que eu vou me empreender a isso? Por que eu vou, né, ir para esse sistema que estão me falando que é só isso? Não é só isso. Eu posso fazer outras coisas aqui nesse lugar. Eu posso ajudar outras pessoas. E aí, quando eu comecei a trabalhar, né, eu comecei a trabalhar com empresas. Depois eu comecei a ver outras áreas que eu poderia trabalhar. Eu comecei a trabalhar com jovens. Mas tudo isso o quê? Olhando para aquilo que eu poderia alcançar, de acordo com aquilo que eu achava que eu merecia. Antes, né, de entender que, poxa, não dá pra ficar atendendo as pessoas de graça. Não é assim, do jeito que me ensinaram. Aí depois, sabe o que acontece? Vou tomar uma água aqui, gente, que eu tô bem acelerada, né? Cheguei correndo da academia, esbaforida. Mas aqui estamos para falar sobre posicionamento, tá? Então, quando eu entendi que não era daquela forma, né, que eu iria recuperar o investimento que eu fiz naquele curso, porque antigamente, né, os cursos de coaching, eles eram caríssimos e eram muito mais levados a sério do que hoje, tá? Hoje, a gente vê curso de coaching, acho que até de R$500, se você quiser fazer, você faz. Só que não, quando eu fui fazer o meu curso, eu quis o melhor curso. Porque eu quis fazer um curso onde eu ia me sentir realmente capacitada para poder atender as pessoas sem brincar com a vida das pessoas. Sem mexer com a emoção da pessoa e deixar a emoção da pessoa aberta. Porque o que a gente não pode... A Priscila entrou aqui. E eu conheci a Priscila lá na feira, né? Na Confeitar. A Pri é psicóloga. E a gente sabe que a gente não pode mexer com a emoção das pessoas. Por quê? Porque eu não tenho... como é que eu falo? Formação em psicologia para poder fazer isso. Na época, eu não tinha nenhuma formação nessa área para poder mexer com isso. Então, eu tinha que ser responsável com o meu trabalho. Então, eu fiz um investimento alto. E quando a gente faz um investimento alto, e aí você começa a atender de graça, sabe o que você está fazendo? Você está quebrando a sua roda da prosperidade. Porque o que uma roda faz, gente? Ela roda, não é? Não é assim? Ó, ela tá girando, bonitinha. Só que aí vem eu, invisto pesado no meu conhecimento e chego aqui e falo pra vocês assim, não, vai ser de graça. O que eu tô fazendo? Eu tô atrasando a minha prosperidade. Isso é muito sério. Muitas vezes você não sai do seu lugar porque você mesma atrasa a sua prosperidade. E você acha que você é boazinha, que você é bonzinho, que era isso que eu pensava. Mas na verdade, quando a gente vai estudar a fundo sobre comportamento humano, sabe o que a gente é? Um bando de orgulhoso, que não sabe se posicionar, se coloca acima dos outros e fala, eu vou atender de graça pra mostrar que eu tô atendendo. E aí? Será que isso mexeu com você? Quando eu descobri isso, que eu era uma pessoa orgulhosa, isso também, gente, vem o quê? Um pouco da arrogância. Ninguém pode saber
que eu não tô atendendo ninguém. Então, o que que eu vou fazer? Eu não me posiciono. Eu não sei falar meu preço. Na verdade, eu nem tinha preço, nem colocava preço nas coisas. E aí, só que eu tinha uma formação de excelência. Quando a pessoa ia fazer ela de graça comigo, um acompanhamento, eu dava o meu melhor, eu usava as melhores ferramentas. E vocês acham que uma pessoa que quer tudo de graça na vida tem comprometimento com a vida dela? Não tem. E aí a sua falta de merecimento e a sua escassez aumenta. Sabe por quê? Você tentou consertar o negócio fazendo outra coisa errada. Por quê? Eu sou tão escassa que agora eu vou ficar fazendo só doação. Não tenho nem pra mim, mas tô doando. Tô doando aqui, ó, o meu tempo. Seu tempo não volta mais, rainha. E aí? Você atendeu quantas pessoas de graça? E essas pessoas pararam de frequentar ali o seu curso, o seu treinamento, não foram todos os dias, ligava e desmarcava, não tinha compromisso. Isso acontece, sabia? E isso faz o quê? Faz você ficar ainda mais na escassez. Por quê? Porque você fala assim, poxa, nem de graça o povo tá querendo o meu trabalho. Esse trabalho aqui não deve ser bom, não. Mas você não se posicionou. E se você não se posicionar, como é que você, criatura, vai vender? Como é que as pessoas vão olhar pra você e vão falar assim, eu quero fechar esse negócio aqui, mas é com Priscila, mas é com Caroline. Eu quero fechar isso aqui é com a Rosa, porque eu gosto do jeito que a Rosa ensina. Eu já vi a Rosa falando, eu já vi a Nara falando, eu já vi a Cris. Eu quero alugar um apartamento, eu quero comprar uma casa, mas é com a Cris, porque a Cris é uma corretora que eu confio, ela tem ali as melhores propostas para poder me enviar. Eu sei que ela vai querer o meu bem. Então, quando a gente se posiciona, as pessoas enxergam a gente além, né? Porque aqui na internet é muita gente falando, muita gente oferecendo mil maravilhas para vocês, mas pouca gente se posicionando de verdade. Por isso que você tem que ficar sempre atento, atenta, né? A quem você segue, aquilo que você ouve, aquilo que você está acreditando. Essa pessoa realmente ela se posiciona, né? Ela fala que se importa comigo. Deixa eu ver até onde essa pessoa se importa comigo de verdade. Começa a acompanhar, sabe? Essa pessoa que você tá namorando aí o trabalho dela. Começa a acompanhar essa pessoa e aí você vai ver em poucos meses se essa pessoa é isso mesmo. Se essa pessoa, ela tem posicionamento, ela tá te contando a verdade, ela tá querendo o seu bem, ela tá querendo que você cresça, que você evolua, sem te vender nenhuma mentira. Quando eu fiz a minha formação, igual eu falei pra vocês, foi um investimento alto. Logo depois veio um curso de como que a gente vendia. Se eu já fiz um investimento alto naquele curso, já não deveriam ter me ensinado a vender aquilo lá? Não. Aí agora, você precisa de mais um curso. Vem cá que eu vou te vender. E aí a gente compra mais um. Aí você comprou primeiro 10 mil. Depois você compra um de 3. E você nunca tá pronto. Você nunca tá pronto para se posicionar. Se você ficar com essa mentalidade de escassez, que sempre te falta alguma coisa. Então, mesmo que eu não esteja 100%, eu nunca vou estar. Nunca estaremos. Somos seres humanos, estamos aqui para aprender. Todos os dias vamos aprender coisas novas, né? Nós nunca vamos estar 100% prontos. A não ser que você, né, morri em vida. Morri, não é o meu caso e eu tenho certeza que não é o seu caso, tá? Então, a gente precisa aprender coisas novas todos os dias e isso é maravilhoso. Você buscar conhecimento, você buscar uma leitura para você poder aprender a se posicionar. E se posicionar dentro daquilo que você fala, dentro daquilo que você faz, contando para as pessoas quais são os seus valores, né? Quando a gente se posiciona contando para as pessoas a nossa história, né? A sua história, rainha, te conecta com o mundo. Mas você tem vergonha de contar a sua história. Ontem eu falei na live que eu era uma criança, né? Brincando na terra e quando passava um avião lá no céu, eu olhava e falava, um dia eu vou andar de avião. Não foi? Eu falei. E eu olhava pra TV, ei Celeste, maravilhosa. Hoje a gente tava juntas lá, fazendo fotos naquela casa maravilhosa. Quem viu, gente, meus stories aí? Quem viu os stories daquela casa maravilhosa que nós estávamos hoje, né? Dia de rainha. Mas o que era aquilo? Posicionamento. Você precisa se posicionar, rainha. Você precisa. Quer sair do lugar? Você vai ter que se posicionar. Você vai ter que fazer esse investimento, sabe? Esse investimento em você. Isso é investir em você. A gente investe em tanta coisa. Por que a gente não investe na gente, né? Na hora de investir na gente, parece que dói, né? Sendo que você deveria ser prioridade na sua vida. Porque quando você não investe em você,
você é uma esposa chata, uma mulher rabugenta, uma mãe enjoada, né? Você passa do limite, sabe? Você fica chata. Ninguém quer sua companhia, ninguém quer gente chata. Agora, todo mundo quer uma mulher que tem posicionamento do lado. Uma mulher que fala coisas boas. Uma mulher que, quando ela abre a boca, ela edifica, ela ensina, ela compartilha. E ela fecha a boca também para aprender com os outros. Porque não é só ela que fala. Ela entende que o outro também tem lugar de fala. Vou ver essas fotos. Rosa, o lugar é incrível, gente. Quem quiser depois, né, participar lá. Mas isso foi o quê? A minha persuasão, né? Eu conectei com a Dênia. E a Dênia surgiu uma oportunidade, né, de me colocar numa mesa melhor. E a Dênia me convidou. Então, gente, como é que ela me colocou nessa mesa? Porque eu falei que eu queria estar nessa mesa. E aí, na hora que teve a oportunidade, ela lembrou de mim. Então, se você não se posiciona, na hora que aparece uma oportunidade, as pessoas não lembram de você. Elas lembram de quem se posicionou. Então, não tenha medo de se posicionar, sabe, na vida. Eu tava contando pra vocês, né, de quando eu era criança, que eu falava, eu vou andar de avião, eu vou aparecer na TV. Eu nem sabia, eu pensava, como é que faz pra eu aparecer na televisão? Eu olhava aquele aparelho, e a gente, quando é criança, né, a gente é curioso, é engraçado. E eu virava a TV e falava, como é que faz, gente? Como é que as pessoas entram aqui? Né, na minha inocência de criança, mas eu sempre, gente, sonhei com isso. Olha pra vocês verem. A Rosa tá falando que a Cacá, você é ótimo. Eu falava que eu escrevia um livro, né? E eu escrevi o capítulo. Depois eu vou mostrar pra vocês o livro, eu não tô com ele aqui. Chama Bora pro Jogo. Tem tudo a ver comigo. Tudo a ver comigo. Por quê? Porque eu gosto do jogo, eu gosto de ir pro jogo, eu gosto de falar, eu gosto de, né, passar a bola pra frente. E o jogo a gente não joga sozinho, né? A gente joga o quê? Com uma equipe. Porque a gente também não faz nada sozinho. E muitas vezes a gente, né, tem pessoas que acham que se posicionar é não conversar com mais ninguém. Tem gente que acha que ter uma comunicação magnética é falar palavras difíceis. E não é. É você falar com as pessoas e elas entenderem o que você está falando. Elas entenderem exatamente aquilo que você está falando. Eu também dizia que ia andar de avião, amiga. Tá vendo? Eu não sou a única. As minhas rainhas parecem comigo. Era isso. Eu via aquele avião e eu ficava, nossa, eu vou andar de avião. E o povo ria, né? E, gente, eu morava numa rua de terra. Imagina, né? Eu tava falando aqui, ó, sobre o poder da comunicação magnética. Então, quero trazer pra vocês aqui, ó, né? Quando eu me posiciono? Quando eu conheço a mim mesma. Sem você se conhecer, não tem jeito de você querer se posicionar. Sabe por quê? Hoje você vai falar uma coisa, amanhã você vai estar falando outra, por isso que eu tô falando pra você. Acompanhe aquela pessoa que você tá namorando o curso dela aqui na internet pra você saber se ela é aquilo mesmo. Por quê? Quando eu não me conheço, hoje eu falo uma coisa, amanhã eu falo outra. Hoje eu falo pra vocês, vamos supor, né, como é que eu falo? Uma polêmica das finanças. Não compre casa própria. Hoje eu tô falando pra vocês isso. Aí amanhã vocês me veem pegando a chave da minha casa própria e postando aqui. Voei com 19 anos, amiga? Que bom, né? É muito gostoso a gente realizar os sonhos que a gente tinha quando era criança, né? E a gente continuar sonhando, né? Se posicionando, sonhando e realizando. Aí, a polêmica. Tô falando pra você. Não compre casa própria. Amanhã eu posto minha casa. Como eu sou feliz. Obrigada, Senhor, por essa casa. E aí vocês falam, gente, mas a Ellen falava que não era pra comprar casa própria, né? Que é a polêmica aí dos educadores financeiros. Eu nunca falei isso não, viu, gente? Pelo contrário. Eu falo pra você, se você se organizar, você vai ter sua casa própria e não vai pagar 3 apartamentos. Sabe? Porque dentro da mentoria, eu ensino como é que você quita o seu parcelamento muito mais rápido. De carro, de casa, né? De imóvel em geral, tá bom? Eu sou super a favor de você ter a sua casa própria, né? Super a favor, tá? Essa polêmica não é minha. Mas é uma polêmica aí dos, né, educadores financeiros aí grandes, eles sempre falam isso. E recentemente, Thiago Nigro, que viveu a vida inteira falando isso, comprou uma mansão de milhões aí do Neymar. E aí todo mundo questionou, né? Mas você não disse que não era para comprar, né? Que a gente deveria alugar. Gente, quando os educadores financeiros eles falam isso, eles estão falando para uma pessoa que tem milhões, né? Então, quando eu tenho muito dinheiro guardado, eu posso fazer o quê? Investir, fazer aquilo render. E com o rendimento daquilo ali, fazer outras coisas na minha vida, crescer financeiramente, multiplicar o meu patrimônio. Agora, quando a gente está falando de uma pessoa, vamos colocar aqui, 90% da população brasileira, né, que está ganhando em média aí até R$ 3.500 por mês.
Como é que eu falo pra você? Não pensa nisso. Fica aí morando de aluguel, né? Isso aí é desperdício, vai jogar seu dinheiro fora. Não funciona. Então, dependendo da pessoa, da renda dela, não tem como eu falar isso. Então, cada caso é um caso. Por isso que aqui eu não trato vocês, né? Não pego todo mundo e coloco dentro da mesma caixinha. Porque cada um tem uma realidade financeira diferente. Eu tenho uma, Celeste tem outra, Rosa tem outra, Cris tem outra. Cada um de nós tem uma realidade financeira diferente. E é por isso que quando você não consegue se posicionar, às vezes, com seu dinheiro, é porque você está tentando copiar os outros. A gente tenta copiar o planejamento financeiro dos outros, as metas dos outros. A gente vê a meta, né, dos outros lá no Instagram, aqui no Instagram, lá no Instagram. Estamos no Instagram. A gente vê a meta dos outros aqui e fala assim, nossa, eu falei que eu ia na academia 3 vezes, fulano tá falando que vai 5, vou 5 também. Aí só que, criatura, você não vai dar conta. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai desistir. Nossa, eu falei que eu ia fazer uma viagem... Vou colocar aqui, né, um lugar, vamos colocar, vou pro Rio de Janeiro, vou lá pra Cabo Frio. É uma praia que eu gosto, tá, gente? Vou pra Cabo Frio. Aí, de repente, você vê lá o planejamento da sua amiga, ela querendo ir pra Paris esse ano. Aí você, nossa, nem vou colocar que eu vou pra Cabo Frio, né? Então, é aquilo que eu falei pra vocês ontem, né? Às vezes a gente não tá querendo trabalhar com aquilo que a gente tem. A gente tá querendo trabalhar com aquilo que é do outro. E aquilo que é do outro, ele conquistou. Né? Ele foi lá, ele trabalhou, ele se organizou, não sei o que ele fez, mas é dele. E você precisa construir aquilo que vai ser seu, né? As coisas que vão ser pra você. Não ficar focando nas coisas dos outros. Aí a Dani entrando, a Dani que tava fazendo as nossas fotos hoje, viu? Então, quando a gente tá falando sobre ter esse posicionamento, estamos falando de posicionamento aqui, viu, Dani? Falei com o pessoal que hoje nós estávamos reunidas, que você me convidou para sua mesa, eu convidei mais 2 amigas. Por quê? Porque tinha posicionamento. E você sabia o que eu estava buscando, porque eu comuniquei isso para você. E juntas, né, hoje nós fizemos, né, algo bem interessante para quê? Para nossa carreira, para o nosso crescimento. Né? Porque nós entendemos que nós merecemos mais. E isso vai acontecer para você também, Rainha, que tá aqui, quando você entender que você merece mais. Quando você perder o seu medo, sabe? Você vai encontrar as melhores oportunidades. E isso eu falo por experiência, tá? Então a gente precisa pensar nisso. Então, antes de tentar me posicionar, preciso entender quem eu sou. A outra coisa, né? Quem aqui conhece uma mulher de grande talento que faz, tipo, uma coisa muito boa? Vamos supor, uma pessoa que, nossa, uma confeiteira, faz um bolo muito bom. Sempre todo mundo elogia ela. Aí na hora que você vai falar assim, nossa, eu vou comprar o bolo da fulana. Aí quando você vai encomendar o bolo da fulana, o bolo dela é 10 vezes mais barato do que o bolo de uma outra pessoa, que nem é tão gostoso assim, mas aquela pessoa se posiciona e vende muito mais caro do que ela. Alguém conhece alguém assim? Diferença no seu posicionamento. Quando você fala que você é um freelancer. Vocês chegaram aqui e falaram assim, eu faço freelancer de finanças, de vez em quando eu ensino algumas pessoas. Aí agora você chegou e eu falo assim, eu sou a Ellen, a rainha do financeiro, sou consultora financeira e ajudo as pessoas a quitarem todas as dívidas que elas têm, tiro famílias da escassez e ensino as pessoas do 0 ao primeiro investimento. Você ia fechar com quem? Com um freelancer financeiro que atende de vez em quando ou com um consultor financeiro especializado naquilo que faz, que sabe aquilo que faz, que entrega o resultado, que pode te provar, que tem, né, como que eu me posiciono aqui na internet? Eu coloco depoimento das pessoas, falando sobre aquilo que eu faço. Eu trago, né, pessoas para poder fazerem lives comigo, que já foram os meus clientes. Eu não sei se vocês viram, tem acho que lá no clientes, eu acho, o mentoria, não sei, no meu destaque. Tem várias clientes minhas que já fizeram live comigo, contando como é que foi participar da mentoria financeira. Então, aquilo ali é o que, gente? Prova social. Quando uma pessoa chega e ela não te conhece, ela precisa de uma prova social. Eu preciso de alguém para me falar que o bolo que a Maria faz é muito gostoso para eu poder querer comprar da Maria. Eu não conheço a Maria. Entende? Isso é o que? Você gerar uma prova social. É você mostrar para as pessoas que aquilo que você faz é bom de verdade.
Não é só você falando, tem outras pessoas falando. Isso vai ajudar você a se posicionar de verdade, tá? Quando outras pessoas estão falando bem daquilo que você faz, estão elogiando aquilo que você faz, estão contando que tiveram resultado com aquilo que você entrega, né? Você tá mostrando um posicionamento aqui na internet, né? Você está mostrando um posicionamento para as pessoas que estão te vendo, não só na internet. Mas, por exemplo, uma pessoa vem hoje e me pede um orçamento da mentoria financeira individual. No meu orçamento vai depoimento. E se a pessoa quiser falar, será que isso aqui é verdadeiro? Será que isso aqui é falso? Porque tem gente que coloca, infelizmente. É só você ir lá no meu destaque que você vai ver as pessoas falando, quem fez a mentoria falando, né? Sobre a mentoria, entende? Então a gente precisa fazer isso, você precisa fazer isso aí. Isso não é bobeira. Tem muitas empreendedoras que falam assim, mas isso aí é bobeira, não preciso fazer isso não, as pessoas me conhecem. Minha filha, a internet inteira te conhece? O mundo inteiro te conhece? Óbvio que não, então você precisa sempre ter um posicionamento, né? A forma como a pessoa chega e ela te conhece, a primeira impressão é a que fica. E, sabe, mudar isso é muito difícil. Por quê? Porque fica no inconsciente, gente. E a gente falou de inconsciente ontem, né? Nós falamos sobre isso. Como comunicar o seu valor sem medo? Quando você gera conexão e autoridade com as pessoas. Gerando conexão e autoridade. Quando eu conto a minha história, de uma forma o quê? É pra contar coisa que você superou, tá? Não é pra ficar aqui lambendo ferida, não. Não é porque hoje eu acordei e eu não tinha dinheiro e eu não sei o que, e chorando. Não, você tem que contar as coisas que você aprendeu, que você superou. Por quê? Porque aí você tá pronta pra ensinar as pessoas a superarem aquilo também. Agora, se eu ficar aqui contando, chorando, coisa que não deu certo, que hoje meu dia tá uma meleca, né? Tá. Você pode fazer isso em determinadas situações? Pode, mas não quando você tá querendo se posicionar. Se você já se posicionou, as pessoas já te conhecem, as pessoas, né, já gostam do seu trabalho, lógico, tudo bem você vir aqui e falar um dia, gente, olha, hoje eu tive esse desafio, mas eu resolvi assim, assim, assim. Porque o desafio vem na sua vida é pra você resolver, não é pra você chorar. Quem aí concorda comigo? Vocês estão entendendo o que eu tô falando, gente? A gente conta depois que a gente resolve. A gente não conta antes. Entende? Existe uma frase que fala assim, não sangre em tanque de tubarões. A internet é um tanque de tubarões. As pessoas, às vezes, à sua volta, são tubarões. E quando você contar as coisas, nem sempre elas vão ter uma palavra para poder te animar, para poder te incentivar. Então, vai ter gente que não vai nem querer saber. Então, o que você faz? Você passa, você resolve, você busca ajuda no lugar certo, não aqui na rede social. Aqui não é lugar para você contar a sua vida inteira, desabafar tudo que acontece dentro da sua casa. Não é. Não é pra você, sabe? Não é pra ser... Virgínia, ela tem milhões de seguidores, ela mostra que a bagunça que é a vida dela, acorda, dorme, descabelada, faz... E tá todo mundo lá seguindo ela. Vai você fazer isso pra ver se alguém vai ficar te seguindo? Não vai. Por quê? Porque ela conseguiu fazer o quê? Criar tanta conexão com as pessoas que ela criou uma comunidade. Nós ainda não temos essa comunidade. Então a gente pode ficar imitando a Virgínia? Não. Você tem 3 babás? Não. Então por que você quer imitar a Virgínia? Entende? Então você trabalha dentro daquilo que você tem, né? Aprendendo, superando seus desafios. E aí você vem aqui e fala, gente, olha, né? Eu como empreendedora passei por isso hoje, tal coisa aconteceu. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Isso já aconteceu com vocês? Aí deixa o povo falar assim, já aconteceu, eu quero saber. Aí você conta. Aí você vai lá e conta. Você despertou interesse, despertou, né, conexão com as pessoas. Porque a nossa vida não é só feita de coisas boas. A gente passa desafio, mas a gente só conta depois que passa, né? A mesma coisa, eu vou realizar um sonho, alguma coisa. Não fica aqui, não, todo dia falando aquele negócio, não, gente. Primeiro você faz, depois você conta. Isso se chama posicionamento. Por quê? Porque se der alguma coisa errada, se todo mundo começar a colocar olho gordo no seu negócio, aí não vai dar certo. Aí todo mundo vai ficar assim, e aquele negócio que você falou que ia fazer, rainha? Cadê? Cadê? Até hoje a Ellen não fez aquele negócio, tem 2 anos que ela tá falando que vai fazer. Então, primeiro tudo que a gente vai fazer primeiro, a gente conta pra Deus. E depois, quando deu certo, aí você conta para as pessoas certas. E se você quiser contar aqui na internet os seus desafios, eu acho legal. Muitas vezes eu conto os meus desafios aqui, né? Quando eu já superei. Não vem aqui contar, não abro o telefone morrendo aqui para vocês e fico aqui, né, lambendo minhas feridas, não.
Então, mas depois que já aconteceu, eu venho aqui e conto sim. Eu falo, ó, não foi assim, não tô contando da sala que eu aluguei, que não entrava nenhum cliente e que eu trabalhava de graça. Então, tô contando. Então, quem é inteligente pega e fala, olha, isso aí eu não vou fazer. Porque a rainha do financeiro fez e tá contando que deu ruim. E tá contando que ela teve que depois, né? Aí veio a pandemia, teve que entregar a sala. E aí? Nunca deu lucro aquele negócio. A gente não entra num negócio para poder brincar. A gente entra num negócio para poder dar certo, né? Existe um sonho aqui por detrás disso tudo. Existe um sonho aqui por estar fazendo live. Existe um sonho. Lembra? Eu não queria aparecer na TV. Eu não queria escrever um livro. Eu não queria andar de avião. Tinha um sonho. E agora tem outros sonhos. Entende? E a gente vai atrás dos nossos sonhos. E a gente vai superando os desafios porque a gente tem um lugar para poder chegar. Por isso que você precisa se conhecer, rainha, para poder ser uma mulher que se posiciona. Porque senão, hoje você tá falando que você gosta de salada. Aí amanhã você anda com pessoas que só comem carne com gordura. A você lá comendo carne com gordura. Por quê? Porque não tem posicionamento. Não tem. Falou pra você hoje uma coisa, amanhã você já é Maria vai com as outras. Então, posicionamento é isso. É você não ser Maria vai com as outras. É você falar dos seus valores. É você... ter uma comunicação magnética, uma comunicação de uma forma... O que é uma comunicação magnética mesmo? É eu falar e as pessoas entenderem aquilo que eu estou falando. É eu falar a linguagem do meu público. Se eu chego aqui e fico falando igual aqueles advogados de direito lá, vocês iam entender alguma coisa? Vocês iam gostar de falar de dinheiro assim? Eu duvido. Por quê? Porque falar de dinheiro ainda é tabu, ainda é difícil. Ei, Fabiano, boa noite. Então, falar de dinheiro precisa ser leve. Então, por isso que eu brinco, por isso que eu, né? Tudo aqui, gente, tem uma estratégia. Vocês não ficam pensando aí que não tem posicionamento, que não tem estratégia, porque aqui não tem ninguém bobo, não. Assim como quando você sai daqui dessa live e vai para uma outra live, aquela pessoa também tem estratégia para estar ali. E quem não tem, trata de ter. Por quê? Porque você não pode ficar aqui de qualquer jeito. Porque se você ficar aqui de qualquer jeito, você não vai crescer. Então, entende? Entendeu isso agora? Você precisa ter estratégia para poder fazer as coisas, para poder se posicionar, para poder ter essa comunicação. Dependendo de como é o público, a gente vai fazer o quê? Vai adequar o nosso vocabulário. Mas a gente sempre comunica de uma forma que as pessoas estejam entendendo aquilo que a gente está falando. E não, eu falei assim, se fulano entender o contrário, problema dele. Não. Então, por que você está aqui? Você não veio aqui para poder prestar um serviço para as pessoas, ensinar para as pessoas? Quando a gente ensina, a gente tem que ter didática. E quando eu brinco, é uma didática para tornar algo que é pesado mais leve. Porque assim fica muito mais fácil de você querer falar de dinheiro comigo. Entenderam? Então, até a brincadeira aqui vai até um certo ponto, porque ela é necessária, né? Estamos fazendo live 8 horas da noite. Já tivemos um dia exaustivo. Todo mundo aqui... já teve que trabalhar hoje, já teve que fazer alguma coisa hoje, já tomou um não hoje. E aí eu chego aqui para falar de dinheiro e começo a falar de uma forma que não é legal, e começo a falar de uma forma que é pesada. Não pode ser assim. Então, antes do dinheiro entrar na nossa conta, ele entra na nossa mente dessa forma, quando a gente se posiciona, quando a gente reconhece que a gente merece. Sim, você merece ter a vida que você sonha aí, né? Se você viu um avião passando, falou que ia voar nele, até hoje você não andou de avião, tá na hora de você trabalhar para comprar sua passagem e fazer sua viagem. E aí? Quem topa esse desafio de se posicionar na vida, de se posicionar nos negócios, de se posicionar de verdade, de parar de se esconder? Quem se posiciona para de se esconder. E eu falei pra vocês que pessoas escondidas não prosperam. Quem é tímido, tá quietinho, não vai herdar o reino dos céus. Então, minha filha, você quer herdar? Né? Quer ser rainha de verdade? Então precisa de ter posicionamento. Precisa, com o seu dinheiro. Responsabilidades com aquilo que você falou que você ia fazer. Então você precisa sim fazer escolhas. Quem se posiciona, escolhe. Não tem como a gente ter tudo, mas tem como você ter tudo aquilo que cabe dentro do seu posicionamento, aquilo que você sabe que vai te levar para o lugar que você quer chegar, que não vai te distrair. Isso é a gente se posicionar. Tô aqui fazendo uma live, aí começa a chegar um monte de notificação aqui. Eu vou ficar prestando atenção na notificação? Não, eu vou prestar atenção em vocês, porque eu vim aqui falar com vocês. Então depois, quando eu terminar, eu vou dar atenção para quem tá me mandando alguma coisa aqui.
foi essa semana, eu estava fazendo live e meu pai começou a me ligar. E eu falei, gente, peraí, o sinal ficou ruim. Meu pai está me ligando, mas eu não parei a minha live por causa disso, porque era o meu trabalho, eu tinha um compromisso com vocês. E eu sei, se fosse alguma coisa muito urgente, ele ia ligar pro meu marido, né? Então a gente precisa o quê? Isso é posicionamento, é você terminar aquilo que você começou, é você fazer escolhas e cumprir com elas, e não é fácil, tá? Não é fácil, mas é possível. E quem se destaca, se posiciona, tá? Então, vamos a um exercício prático aqui, pra gente poder finalizar a nossa live de hoje, né? Eu quero que vocês, né, escrevam uma frase, né? Deixa eu ver aqui, ó. Escrever uma frase, como você descreveria o seu próprio valor hoje? Nossa, isso aqui doeu, hein? Você vai colocar em uma frase como você define o seu próprio valor hoje. Eu só me posiciono quando eu entendo que eu mereço. Eu só me posiciono quando eu entendo que eu mereço ganhar mais, eu mereço cobrar mais, eu mereço estar naquele ambiente, eu mereço frequentar aqueles lugares. Eu mereço. Então, qual é, na sua cabecinha hoje, qual que é o seu valor hoje? Pra gente poder saber como é que tá o seu posicionamento. Você não precisa me contar aqui, mas eu quero que você reflita sobre isso. Como é que tá o seu posicionamento hoje sobre isso? Como é que tá a sua mentalidade sobre merecer? Porque pra gente poder se posicionar, lembra? A gente faz escolhas, vai ter que largar algumas pessoas, vai ter que dizer não pra algumas pessoas que a gente ama. Como que tá isso? Como que é o seu posicionamento hoje? A gente ainda vai ter que o quê? Aprender, às vezes, a ser rejeitada. Quando você se posiciona, as pessoas vão te rejeitar. Mas, se você não se posiciona, você sempre vai aceitar menos do que aquilo que você merece. Então, isso aqui é o tema central da nossa live hoje. Para eu poder ter prosperidade, ser uma mulher que prospera, eu preciso ter posicionamento. Eu preciso ter uma comunicação magnética. A comunicação que onde eu fale, as pessoas elas me ouçam, né, e elas entendam aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou ensinando para elas. Isso é muito importante, porque a gente não fala para qualquer um e a gente precisa saber para quem a gente fala. E aí sim, ser assertivo nas nossas palavras, na nossa forma de comunicação, porque aquelas pessoas que param para me ouvir, elas entendem isso que eu tô falando, entendem essa forma que eu tô falando, entendem essa brincadeira que eu faço com o dinheiro. Elas entendem que eu tô fazendo isso para que isso se torne leve, para que elas aprendam cada vez mais. E mudar a mentalidade, gente, é o principal. Se antes do dinheiro entrar na minha conta, ele precisa entrar na minha mente, quem aí tá com a conta zerada, precisa ir lá e fazer uma, sabe? Autoconhecimento, ler, assistir as outras lives que tivemos aqui, para você poder crescer. E crescer de uma forma rápida. Porque quando você trabalha a sua mente, nada mais te para. Porque o nosso maior inimigo é a nossa mente. Que sabota a gente toda hora. Que fala pra gente que se você aumentar o seu preço, ninguém vai fechar com você, não. Você tá doida? Tá achando que você é quem? Hein? Aí a gente vai lá, faz uma faculdade, se forma. Vou dar um exemplo aqui, gente, das psicólogas, tá? Porque, né, querendo ou não, é uma área, assim, que todo mundo precisa, todo mundo deveria fazer terapia na vida. Mas, aí elas se formam, tem aquele trabalho todo de atender aquele tanto de paciente, muitas vezes através de plano de saúde, que paga pra elas. Tinha uma amiga minha, a Gabi, que ela atendia através de plano de saúde e ela ganhava R$20 por atendimento. Como que você vai ter prosperidade ganhando R$20 por hora, a cada 40 minutos? E não dá. Aí você é uma psicóloga excelente, mas você não aumenta seu preço. Por quê? Porque você acha que não vai ter cliente, não vai ter paciente. A mesma coisa acontece quando você vende o melhor bolo do bairro, mas você não se posiciona. E isso aí você tem que mostrar para as pessoas. As pessoas não têm que chegar para você, você tem que ficar explicando. Olha, o meu preço é R$4.000, porque eu vou te entregar isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu vou pegar na sua mão. Não. Não. Não é assim. Não é assim que funciona o posicionamento. As pessoas, elas vêm, né, chegam aqui, elas olham pra você. Tem psicóloga que recebe R$12 por sessão no plano. Gente, isso é quase um trabalho escravo. Meu Deus.
Ancione. Ô, Ancione, eu lembro de você, rainha. Então, a gente precisa o quê? Por falta de posicionamento. Isso aí acontece. Por quê? Porque ela acha que se acabar com esses 12 reais aí, ela, né? Vou ganhar o quê? Vou morrer. Não, meu filho, vai crescer, vai prosperar. Vai fazer treinamento em grupo. Vai trazer as pessoas, sabe? Então, assim, a gente precisa pensar em alternativas. Mas a gente só pensa nisso quando a gente se posiciona. Quando a gente sai do sistema. Por quê? Colocam a gente num sistema. Mesmo quando você... Outro dia eu vi um vídeo, acho que foi não sei se foi um vídeo, alguma coisa. Eu vejo muitas coisas relacionadas a comportamento, né, gente? Nem sempre eu sei da onde que eu vi, mas se eu achar eu mando pra vocês. Lá no grupo VIP, não é grupo Premium, mas é VIP da rainha. E aí o vídeo ele mostrava assim, ó, você nasceu, tem muito a ver como a pessoa se vê, exatamente. A falta de merecimento dela faz ela ter escassez até para ganhar dinheiro no trabalho, né? Fazer dinheiro no trabalho. Você nasceu, aí te colocaram numa família, tuf. Aí da família te mandaram para a escola. A família tem um padrão, né? Muitas vezes as nossas famílias, a maioria, infelizmente, tem um padrão de escassez. Aí te colocaram na família. Você foi criado de acordo com o que aquelas pessoas entendiam ali, valores e tudo, né? Pouca gente querendo sair do lugar, querendo sair do sistema. E você sendo a pessoa, às vezes, que falava, eu vou andar de avião, e todo mundo rindo de você. Aí tiraram você dali e colocaram você na escola. Aí você chegou na escola, você ficou lá, quantos anos que a gente fica na escola, gente? 14 anos, né? Primeiro e segundo grau. Tudo isso, acho que dá uns 14 anos, né? 14, 15 anos, não sei. Então, você ficou lá esse tempo todo, fazendo parte de um sistema que sempre falou pra você que as coisas são difíceis, que não te ensinou a cuidar do seu dinheiro, que não te ensinou a empreender, que não te ensina de verdade, né, a ser próspero. Até as ferramentas que você vai poder ter prosperidade quando você se tornar um adulto. Não te ensinam a guardar R$1, mas te ensinam a fazer financiamento, né? Inclusive, no seu primeiro emprego, quando você foi abrir uma conta lá no banco, o banco te deu um cartão de crédito e colocou lá um limite de cheque especial para você poder utilizar. Sem te contar o que ia ser aquilo na sua vida. E você achou que aquilo tudo era muito bom e você fez parte do sistema mais uma vez. E aí você vai para uma faculdade e fica lá 10 anos, às vezes, vamos colocar, quero ser uma doutora, uma médica. 10 anos para aprender a começar a fazer dinheiro. Você já tá mais velho, você já passou anos com aquele pensamento do sistema de escassez, que as coisas faltam, que o país é assim mesmo, né? Te ensinam isso o tempo todo. E você demora 10 anos ali naquela faculdade para poder aprender a começar a fazer dinheiro. Porque quando você sai da faculdade, você descobre que você não te ensinava. É igualzinho a formação que eu fiz, né? Agora você compra um curso para poder vender essa profissão aí sua. Eu tenho um curso aqui para te ensinar. Aí a gente vai atrás de um mentor, uma pessoa que passou esse processo todo, ficou anos e anos no sistema. E aí ele falou, poxa, cheguei aqui, ninguém tinha me ensinado isso, que eu podia cobrar mais, que eu não precisava trabalhar para plano de saúde. Então, que eu posso ter uma clínica e colocar vários psicólogos atendendo para mim aqui dentro. Como assim? Por que eu tô ganhando R$12 a hora? Eu sou doido. E aí essa pessoa acordou, essa pessoa cria uma mentoria e começa a ensinar para as outras pessoas. Mas as outras pessoas demoram ainda para acordar, para querer buscar aquilo ali, para acreditar que aquilo ali... Não, deixa eu fazer isso aqui o mais rápido possível, porque isso aqui é o caminho que vai mudar de verdade a minha mentalidade e eu vou começar a prosperar. Até você entender isso, já morreu atendendo no plano de saúde. Vocês entenderam o que acontece? Quando a gente não tem posicionamento, quando a gente não sabe sobre o nosso merecimento, a gente vai no ciclo que é desenhado pelo sistema. Mas aí você falou que começou lá na minha família, mas os nossos pais não têm culpa, porque eles vieram desse sistema, entende? Então, se a gente tá aqui nessa live, a gente faz o que agora? Quebra. É por isso que eu falo que eu, né, a minha missão, o meu propósito é tirar as mulheres da escassez financeira, gente, porque é muita mulher na escassez financeira. E aí é uma coisa assim que eu fico triste de ver uma mulher que não pode fazer uma viagem, de ver uma mulher que não pode
às vezes, sabe, no final de semana, comprar um lanche para os filhos, de ver uma mulher que tá com conta de luz atrasada, que tá com um nome na Serasa e que trabalha pra caramba pro sistema. É triste. Então, eu vim pra isso, pra ajudar essas mulheres, pra transformar a mentalidade dessas mulheres. Homens também, né? Porque sempre aparece um homem ou outro lá na mentoria, mas a minha comunicação, o meu posicionamento, posso falar pra todo mundo? Posso, mas eu escolhi falar pra mulheres. Por quê? Porque eu sei, né, o que é uma mulher, às vezes, que tem que sustentar uma casa, porque eu já tive que fazer isso quando eu me divorciei. Então, a gente entende, né? Eu entendo isso, eu entendo o que você passa. Então, eu quero falar com você. E muitas vezes, né, a prosperidade começa na nossa casa através da mulher. E muitas vezes a gente pensa que é o homem, que vai ser o provedor, que vai sair, que vai trazer. Se esse homem não tiver uma mulher sábia do lado dele, ele não vai para lugar nenhum. Para lugar nenhum. E se você, rainha, não tiver sabedoria para poder lidar com as coisas que chegam para sua família, para os recursos disponíveis, sabe o que vai acontecer? Vocês não vão ter prosperidade. Vocês vão ter só o dinheiro. E a proposta nossa aqui é ensinar prosperidade. Passos para mudar a sua realidade. Então hoje, quando eu falo para você sobre saia do sistema, é isso, é pense diferente, é pense em alternativa. Eles vão querer te colocar no plano de saúde, para atender no plano de saúde, mas você não precisa se colocar nesse lugar. Você pode se posicionar e falar, esse lugar aqui é pouco para mim, eu mereço mais. Eu mereço mais. E começar a buscar esse mais. E começar a ter estratégia para poder fazer mais, para poder fazer melhor, para poder crescer, para poder ser vista. Sim, por que não? Por que você não pode ser vista? Tem gente que tem medo. Então, perde esse medo. Porque para você se posicionar, você precisa aparecer. Tá? Ai, mas eu não tenho. Não... Começa. Gente, começa. Comece com aquilo que você tem. Eu falei hoje que o tema era aprender a fazer dinheiro com aquilo que você tem. O que você tem? É com isso que você vai trabalhar. Eu não estou mandando você arrumar nada que você não tenha. Eu estou falando, trabalhe com aquilo que você tem. Por quê? Porque é possível. Porque é possível. É muito melhor do que você ficar aí, ó, seguindo essa vidinha de escassez. Que todos os meses você trabalha feito uma louca e não sobra nem R$1 para você. E chega nas suas férias, você ainda tem que vender. Muitas aqui vendem as férias, eu sei disso. Vendem as férias, porque não pode nem descansar, porque tem conta para pagar. Isso não é vida não, rainha. Você merece mais. Você merece muito mais. Então, por hoje, minhas rainhas, né? O tema profundo, dolorido, né? Falar disso, às vezes dói, mas somos rainhas, a gente ajeita a coroa uma da outra e a gente segue firme no nosso propósito. Por isso que você precisa se posicionar. Por isso que você precisa se conhecer. Qual é o seu propósito? Tá indo pra onde? Né? É isso que eu quero de você, tá? Porque aí sim o dinheiro chega. O dinheiro não chega pra gente perdida. Não chega. Não chega pra gente que não sabe o que quer. Ele não chega. Ele até chega, mas não fica, né? Que é o que acontece, tá bom? Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Senão eu já vou encerrar a nossa live. E amanhã, não faltem, tá? Ah, eu queria... Quem tá aqui na live ainda, né? Quem tá aqui na live, se comprometa a voltar amanhã comigo. Se comprometam. E coloque aí, ou escreva no chat aqui, nos comentários, ou pra você aí no seu caderninho. Eu me valorizo. Eu me valorizo. Eu mereço a vida que eu sonho ter. Coloca aí. Não é só pra escrever, não. É pra ir atrás desse negócio. Porque só escrever, gente, não vai resolver o problema de vocês, né? Mas a escrita, ela ajuda, porque ela é terapêutica. Então, a gente escreve aquilo que a gente quer, fala aquilo que a gente quer, e aí a gente vai atrás daquilo que a gente quer. Para de ficar olhando para aquilo que não vai te levar pra lugar nenhum, tá? Então, amanhã, estamos aqui. Pra quê? Qual que foi, gente? Ai, eu adoro Michelle, já estamos juntos. Amanhã, qual que vai ser o tema? Deixa eu pegar aqui o tema. Eu sei qual que é, mas eu quero falar bem bonitinho pra vocês. Tá? Amanhã, nós, olha que tema, gente. Olha que tema maravilhoso. Os hábitos da mulher de provérbios para o sucesso financeiro. Quem vem? Quem vem? Então, amanhã nós falaremos sobre isso. Os hábitos da mulher de provérbios para o nosso sucesso financeiro. Ok? Aguardo vocês aqui amanhã, às 20 horas.
Beijo e bom descanso pra nós. Pensem sobre isso. Ó, já gostei. A Ancione colocou: eu mereço a vida que eu quero ter. Isso a gente merece. Porque Deus fez a gente para ter vida e vida em abundância, rainha. Quando você não tem abundância, você tá na escassez. Então você precisa virar essa chave e gerar a sua mentalidade de prosperidade. Ir atrás da sua prosperidade. Sentada na cadeira, não vai acontecer. Então você tem que levantar, ter estratégia, né? E se posicionar no mundo, porque foi para isso que Deus te chamou. Beijo e até amanhã, meninas. Tchau, tchau.